Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos dar continuidade das nossas aulas de história. Então, é o nosso L2, lembrando que é o capítulo 1, né? Igualdade de direitos. Então, nós vamos dar continuidade, certo? Aos nossos conteúdos. E hoje, né, a gente vai relembrar um pouquinho do conteúdo onde eu parei, que foi na página 224, que é falando sobre a cultura e a religiosidade africana no Brasil. Então, aqui fala, né, que os povos africanos eles chegaram ao Brasil, né, trazendo as suas crenças, as suas práticas espirituais, né, dos curandeiros, né, que no caso eram sacerdotes, são sacerdotes, né, espirituais, né, e adivinhos, né, eles são sacerdotes e eles também respeitam, né? Respeitam muito a sabedoria dessas, né? Das explicações deles, né? Eles recebem muito conselho, né? Acreditavam muito no conselho deles. Eles tinham, mesmo que tinham os momentos tristes, né? Momentos difíceis, mas que eles sabiam da palavra, né? Tinha para ajudar, para levantar. Então, trouxeram também muita parte da tradição religiosa e cultural, né? E o que como eles transmitiam oralmente, né? Eles passavam a história, eles contam a história. E essas pessoas que contam a história, que passam conhecimento africano, a cultura africana, ele se chama crios, né? Eles fazem parte da cultura africana. Eles são músicos e contam as histórias, né? E os conhecimentos que ensinam através da arte, da cultura, tradição, né? E aconselham também os mais jovens, né? A respeitar, né? O respeito, eles falam muito de respeito, né? Então, os griots eles incentivam muito a preservação da cultura, né? Do povo deles, certo? Então, eles apresentam também, eles incentivam também a conquista, né? Que os povos, né? Os ascendentes, né? De sua ascendência africana tiveram aqui viver aqui no Brasil, certo? Então, vamos passar aqui. Aqui nós temos a continuação. Para escapar à perseguição de sua religiosidade, os escravizados uniam ritos católicos e ritos africanos como uma forma de proteção social. Essa mistura de elementos de diferentes religiões chama-se sincretismo religioso, né? Então eles tinham esse sincretismo religioso, ajudam, né? Eles fortalecem, né? Nessa religiosidade, né? Eles se unem, né? Esses mitos, esses rituais, né? Esses ritos. Um exemplo, um exemplo de como esses secretismos se difundiram na cultura brasileira acontece no dia 12 de fevereiro, na tradicional celebração da religiosidade, né, na religião católica, em louvor a Nossa Senhora dos Navegantes. Para as religiões, né, de influência africana. E também é o dia que a gente conhece como o dia do Emanjá, né? Dia da Nossa dos Navegantes, é dia de Emanjá, certo? Então vamos dar continuidade aqui. Olha só. O racismo e a lei. Você sabe o que é racismo? Quando tratamos mal uma pessoa ou não aceitamos apenas apenas pela sua cor ou etnia, estamos agindo de uma maneira racista.
no Brasil. Então, o racismo, ele é preconceito, né? O racismo é um preconceito, é um crime, né? Quem tem preconceito, quem tem crime, ou quem pratica o racismo é crime, tá? Em 1951 foi aprovada a Lei Afonso Arinos, que proíbe qualquer ação de preconceito de raça ou cor. Atualmente, o racismo pode estar presente em qualquer ambiente, até mesmo no digital. Cada vez mais são noticiados casos em que as pessoas usam a internet e as redes sociais para ofender e incentivar o ódio contra pessoas negras, o que também se configura crime, de acordo com a Lei 7.716, do dia 5 de janeiro de 1989. Então, aqui nós temos o artigo 1º. Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, vamos lá. Essa lei foi mais uma conquista no sentido de garantir os direitos civis. A lei prevê que o crime de discriminação, que tem como exemplo a recusa a atender as pessoas negras dos estabelecimentos, tratá-las de maneira diferente, negar a educação formal a uma pessoa negra, etc. Dessas deve ser punido com a prisão do criminoso. O estabelecimento do dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, feriado em algumas localidades do Brasil, buscou dar voz aos descendentes de africanos e refletir sobre a importância da luta deles pela igualdade de direito em nosso país. O racismo deve ser combatido por todos, afinal, não há qualquer tipo de distinção entre pessoas com diferentes cores de pele, todos merecem respeito. Pessoal? Então, todos merecem respeito. Nós vamos agora para a página 226. Outras conquistas de direitos ao longo da história do Brasil. Quando a escravidão foi abolida, em 1889, os fazendeiros precisaram procurar outro tipo de mão de obra para as lavouras. Para encontrar novos trabalhadores, eles passaram a estimular a vinda de imigrantes europeus para realizar o trabalho que antes era feito pelos africanos escravizados. Os estrangeiros também eram incentivados a imigrar ao Brasil para desenvolver o plantio de alimentos voltados à subsistência. Então, os imigrantes que chegaram ao Brasil, dois povos dos imigrantes, entre os imigrantes que chegaram ao Brasil, gente, dois povos europeus tiveram grande participação, que foram os italianos e os alemães. Então, ambos eram, em sua maioria, pequenos agricultores em seus locais de origem e, ao chegarem ao nosso país, foram trabalhar tanto no campo quanto na cidade. Os imigrantes também precisaram lutar para conquistar direitos, porque, como estrangeiros, não era considerado cidadão do nosso país. Então, eles tiveram também que lutar contra isso, para bater o direito, que eles não tinham. Então, aqui nós temos, na continuação, temos o seguinte: os migrantes foram tema de poemas, músicas, pinturas, pois a migração é um acontecimento de grande importância, tanto para aqueles que se deslocam, quanto aqueles que os recebem. Ao lado, nós temos aí uma obra, com base na observação dessa obra, da legenda, a gente vai responder essas questões, tá? Então, quem é o autor dessa obra?
em que ano ele foi produzido, né? Então, o autor, nós temos aí que foi o Antônio Racco, né? Antônio Rocco, no caso. A outra pergunta foi que ano, né? Nós temos aí que foi no ano de... Nós temos 1910, né? E agora nós vamos responder essas perguntas aí, tá certo? Então, aqui nós temos, na primeira questão, nós temos Antônio Rocco. Vamos lá. Vou botar aqui para responder, vamos ver se ele libera. Pronto. Nós temos aí Antônio Rocco, né? Lembrando que tem dois Cs, né? A obra, ela foi produzida, né? A obra foi produzida por volta de 1910, certo? Muito bem. Agora vamos prosseguindo. Segunda questão. Quem são as pessoas retratadas na imagem? Eles são quem, pessoal? São os emigrantes, né? Os emigrantes. Como eles são representados? Então, a gente vai escrever aqui. Eles são... São os emigrantes. Os emigrantes, certo? Então, o pintor italiano, né? O pintor italiano... Antônio Rocco, né? Antônio Rocco. Só que aqui eu tenho que separar, viu, gente? Aqui, ó, Antônio Rocco. Olha só, Antônio Rocco retratou uma família de italiano, caso aqui, retratou uma família de italianos, né? Que veio ao Brasil para trabalhar nas lavouras de café. Trabalhar nas lavouras de café. Né? Então, eles carregaram aí os pertences deles, né? Nessa gravura, eles estão aí carregando seus pertences, né? Os adultos estão acompanhados de seus filhos, né? Indicando que as pessoas estão se mudando, né? O contexto da obra tem relação com a própria vida do pintor, né? Porque também ele era o que? Italiano, né? Então, ele se mudou para o Brasil em 1913, né? Então, tudo isso aí, então ele lembra, né, quando ele veio. Então, ele está contando aí, né, nessa pintura, né, a trajetória dele também, não é? Então, aqui nós temos, né, eles carregam, aliás, seus pertences, né, seus pertences. Os adultos, eles estão acompanhando,
Os adultos acompanhados, né? Eles estão acompanhados de seus filhos, indicando que as pessoas estão se mudando, né? Estão se mudando. Pronto. Então, indicando que as pessoas estão se mudando, né? O contexto da obra tem relação, né? Relação com a própria vida do pintor. Aí por que você diz, aí você pergunta, mas por que, tia, que ele fez isso, né? Porque né, quando ele veio, né, ele retratou a vinda dele, como se ele tivesse tava relembrando, né, como ele veio para o Brasil também, né? Então, ele retratou, né, se vendo ali naquela situação, né? Ele é italiano. Ele é italiano e se mudou para o Brasil em 1913. 1913, né? Então, ele se viu ali, né? Aqui tem mudou-se, né? Então, mudou-se. Tem um espaço aqui de mudou-se. Pronto. Tá? Então, vamos lá. Então, as questões já estão aí colocadas, né? Vocês entenderam direitinho. Pronto. Então, agora nós vamos para as políticas de imigração. A partir de 1850, houve um grande movimento migratório para o Brasil. Além de alemães e italianos, chegaram japoneses, eslavos e árabes. O principal destino dos imigrantes foram as regiões sul e sudeste do Brasil, que na época passavam por um grande desenvolvimento, devido às lavouras de café para exportação. Entre os anos de 1880 e 1930, cerca de 3,5 milhões de estrangeiros entraram no Brasil com a intenção de se estabelecerem. O grande motivo para tal movimento foi o contexto de crise política e econômica na Europa. Pois é. As viagens da Europa para o Brasil eram patrocinadas pelos grandes fazendeiros, que cobravam os custos dos imigrantes por meio do trabalho. Desse modelo, né, desse modo que foi que aconteceu, né? Os imigrantes já iniciavam seu trabalho no Brasil endividados, eles já estavam devendo quem? Os fazendeiros, não é isso? Além das dívidas, né, os imigrantes não eram considerados cidadão brasileiro, então eles tinham poucos direitos, né? Então tá aí, ó, a família vindo, né? Certo? Para cá, refugiados. Então, com o passar dos anos, os imigrantes foram adquirindo direito no Brasil, até que em 1980 criou-se o Estatuto do Estrangeiro, que foi atualizado em 2017, um tempinho, né? Pela Lei da Migração.
Com essa nova lei, os imigrantes puderam ter mais possibilidades políticas e civis, ter acesso a programas sociais, além de poderem participar legalmente de sindicatos e de organizações políticas. Sim. Então, aqui nós temos a cidade onde você mora abrigou imigrantes? Sim, no Brasil, né? Há novos imigrantes chegando à sua cidade? Sempre tem, né, gente? E ao seu estado, faça uma pesquisa sobre os imigrantes que influenciaram a sua região e registre no seu caderno as informações a encontrar. Então, vocês vão registrar. Quando a gente tiver aula, a videoconferência, nós vamos debater sobre isso aí, sobre a pesquisa de vocês, certo? Tudo bem. Então, vamos dar continuidade. Vamos lá. Cultura e religiosidade dos imigrantes. Os imigrantes trouxeram novos hábitos, como de consumir certos alimentos e realizar algumas práticas religiosas ou culturais, né? Diferentemente do que aconteceu com os africanos, essa leva de imigrantes, na maioria das situações, não teve suas manifestações culturais perseguidas ou proibidas, né? Vamos conhecer um pouco da cultura desses imigrantes. Então, nós vamos começar pelos alemães. Os alemães, por exemplo, ensinaram a plantar e o consumo do trigo, né? Da batata inglesa, dos legumes verdes, a carne do porco, né? Foi popularizada em nossa alimentação pelos alemães, né? Pois o consumo desse tipo de carne não era frequentemente, né, em várias regiões brasileiras, certo? Na religião trouxeram o quê? Né? A fé luterana, propaganda de cidades fundadas por alemães, no caso Santa Catarina, como Blumenau e Brusque. Nós vamos falar agora sobre os italianos. Os italianos, por sua vez, tinham como costume construir a cozinha separada da casa, pois temiam incêndio. Para cozinhar, essas pessoas usavam o focolare, que é o caixão de madeira, forrado com terra batida e com um buraco no meio, no qual a lenha era acesa. Eles preparavam um prato delicioso que hoje faz parte da nossa culinária, a polenta. Para prepará-la, os italianos suspendiam as panelas em uma corrente em chama que chamavam de catena. Ali mexiam a farinha até deixá-la bem cremosa. Quando a polenta esfriava, eles a retiravam da panela e a colocavam em uma madeira redonda e bem grossa chamada panaro, e a cortavam com um pedaço de fio. Olha que interessante, né, gente? Muito interessante. Os italianos eram fiéis à Igreja Católica e penduravam nas paredes imagens dos santos de sua devoção, bem como crucifixos. Nós também fazemos isso, né, gente? Também apreciavam deixar expostos nas paredes vários retratos de seus parentes distantes. Eu também faço isso, eu gosto. Então, aqui vamos falar dos sírios e libaneses. Sírios também nos deixaram muito dos seus costumes, de maneira geral. Essas pessoas chegaram ao Brasil a convite de seus parentes e amigos. Eles também ensinaram deliciosos pratos típicos do país de origem, como o quibe, o tabule, a esfirra e os pratos feitos com grão de bico. Os imigrantes sírios também são os libaneses, assim como os libaneses, também trouxeram uma contribuição muito grande ao nosso país. Um grupo de mulheres da comunidade sírio-libanesa se organizou para arrecadar dinheiro com o intuito de construir um hospital, o que resultou na Fundação Hospital Sírio-Libanês em 1921, na cidade de São Paulo. A presença árabe islâmica
Também promoveu a abertura de mesquita no Brasil e a formação de comunidades muçulmanas, como em São Paulo, Foz do Iguaçu e no Paraná. Gente, nós vamos ficar por aqui, né, na nossa aula de história. Então, nas próximas aulas continuaremos. Nós paramos na página 228. Então, fiquem com Deus, né? Se cuidem. Beijo, até as próximas aulas. Tchau, tchau.